Bem-vindos a mais um Negritudes, programa especial da TV Alba em celebração ao Novembro Negro. E hoje, diretamente deste lugar aqui, desta fábrica de sonhos, fábrica de criatividades e lugar sagrado, Instituto Oiá de Arte e Educação. E hoje o nosso bate-papo é com ele, Alberto Pita. Ele é artista plástico, carnavalesco, designer, serígrafo. Alberto Pita, aqui na minha frente. Seja bem-vindo, Alberto, ao Negritudes. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando para a TV Alba, né? Exatamente. Falar da nossa gente. Da nossa gente. Exatamente, que é sempre bom. Bem, Alberto, como eu faço com todos os nossos convidados aqui do Negritudes, queria que você primeiro se apresentasse, né? Quem é Alberto Pita? Bom, Alberto Pita, filho de mãe santinha de Oiá, né, de Eduardo Dias da Silva, artista plástico, criador de estampas para os blocos afro, para os afoxés, no Carnaval de Salvador há mais de 40 anos, né, que tenho isso como um legado, né? Minha mãe era uma educadora, ela era bordadeira, e justamente por conta do ofício dela, né, do bordado em rechilier, tudo aquilo me interessou naquele momento. E como eu já sabia, já fazia serigrafia, então, para mergulhar nesse universo dos blocos afro, foi só uma questão de oportunidade mesmo, né? E como foi a infância de Alberto? Cresceu e viveu aqui em Pirajá? Não, nossa família vem do Largo do Tanque, né, da Rua Lima e Silva, na verdade, que é o final do bairro da Liberdade. E depois fomos para São Caetano, onde eu passei boa parte da minha... Aqui do lado, né? Que é logo aqui perto, né? Onde eu passei a minha adolescência, digamos assim. No início queria ser jogador de futebol, né? Treinei em alguns times. Escolhi também o mais difícil, que foi a posição de goleiro. Até poderia, mas o chamamento das artes, o surgimento do Ileaê, terminou sendo mais forte e determinante na minha vida, né? Então eu fui por esse caminho das artes e, sobretudo, do carnaval. E que bom, Alberto, que você escolheu a arte, né? O resultado do seu trabalho está aí, né? Fazendo esse trabalho belíssimo com os blocos carnavalescos aqui da capital baiana. E como você bem disse, né? São 40 anos, mais de 40 anos aí desenvolvendo esse trabalho. Queria que você voltasse aí no tempo, a gente já falou da sua infância, mas como é que começou, Pita, esse seu trabalho aí direcionado aos blocos afros aqui de Salvador? Bom, como eu falei, ele começa, na verdade, com o surgimento do Ileaê. Antes do Ileaê, nós tínhamos no Carnaval de Salvador uma presença muito marcante dos blocos categoria índios, como chamávamos, né? Eram os Apaches, Comanches, Sioux, Cheyennes, Pele Vermelhas. Vejam que os blocos de índios, eles tinham nomes de tribos americanas. Sim. Por conta da influência do cinema hollywoodiano no Carnaval de Salvador. Terminou influenciando muito. Então, os blocos eles eram escolhidos com nomes dos povos indígenas da América do Norte. Porque a nossa informação era através dos filmes de western. E a nossa juventude ia para os cinemas. Tanto assim que até os cinemas de Salvador, muitos tinham nomes de tribos indígenas. Cine Tupi, Cine Tamoio, Cine Guarani, onde hoje é o Glauber Rocha, por exemplo, e funciona como Glauber Rocha. O Tupi ainda existe, ainda funciona até hoje. Então, e eles, por incrível que pareça, também ficavam no circuito da festa. Então, tudo conspirava a favor de você criar blocos, né, com temáticas indígenas e ir para o carnaval, que, na verdade, era um pano de fundo para que a negrada pudesse participar do carnaval. Sim. Porque antes disso, nós participávamos empurrando carro alegórico, carregando alegorias, nas cordas ou, no máximo, tocando, digamos assim, nos blocos da classe média branca. Antônio Pitanga, o artista, né, ele fala muito sobre isso, porque ele, como baiano, né, empurrou carros alegóricos do fantoche da Euterpe, por exemplo. Então, ele conta muito bem essa história. Então, o cinema teve essa importância para nós com o surgimento desses blocos de categoria indígena. Depois vem as tribos brasileiras, né? Tupis, Chavantes,
Tamoios, né, os Guaranis, lá do bairro de São Caetano. Então, esse foi o meu universo, né, de perceber, de compreender também o que estava em jogo, né, que ali também tinha uma questão racial, até porque os blocos de índios saíam eram os pretos dos bairros populares dessa cidade. Depois veio o Ileaê, né, em 1974. Aí, quando surge o Ileaê, muda tudo. Pois é, e durante esses 40 anos, Pita, você fazendo esse retrospecto aí, você considera que muita coisa mudou no decorrer desses 40 anos, desde o início aí da sua carreira como artista plástico, desde a sua primeira estampa até hoje, se você puder fazer essa retrospectiva aí, como é que você considera muita mudança aí nesse período? Sim, muita mudança, sobretudo a questão musical, né? Primeiro a questão estética, a revolução estética. Eu sempre digo que se existe uma estética baiana, ela foi inventada pelo Ileaê. Porque a partir do Ileaê, nós tivemos a atitude de vestir vermelho, verde, amarelo, essas cores berrantes que os nossos pais não deixavam a gente vestir. Aquelas cores mais vibrantes. Mais vibrantes, porque também era um período de ditadura, era uma forma de você também não aparecer, digamos assim. Então, o cinza, o caque, o azul marinho, o marrom, né? O azul escuro, essas eram as cores que a negrada usava muito em Salvador antes do surgimento do Ileaê. Então, a partir do Ileaê, toda aquela atitude, todo aquele discurso mesmo de empoderamento, etc. E com ele vem uma série também de outros blocos afro, né? O Melô do Banzo, da Federação, o Balaê de São Caetano, aí surge o Olodum, Malê de Balê, Muzenza, Araqueto, enfim, esses blocos que têm uma contribuição muito forte nesse processo, né? Então, começa nesse lugar. Aí surge o Afoxé Badawi em 1979, ou seja, a mudança não só estética, visual, né, do traje, da indumentária, mas, sobretudo, com a questão musical. Sim. Né, a música, e essa música da Bahia, hoje, se deve justamente às músicas das quadras dos blocos afro, dos afoxés e dos blocos de índios. Né, então, essa é a mudança. Pois é, e quando a gente fala em carnaval, pra gente, né, pro bom baiano, o carnaval é um dos períodos mais aguardados aí. Como se a gente pulsa carnaval, a gente pulsa essa folia. Como é que você hoje, Pita, considera o carnaval relacionado aos blocos afro? Tem uma discussão, os blocos afros perderam espaço no carnaval ou não? Como é que você avalia os blocos afro dentro do carnaval aqui de Salvador? Olha, bloco afro é símbolo de resistência, né? Eu digo que 50 anos em cartaz, nem show na Broadway. E os blocos afro estão há 50 anos em cartaz. O Ileaê vai completar no próximo carnaval meio século de existência. Muita né? história. O Comanches, o outro bloco de índio, também vai completar 50 anos. O Apache vai fazer 55 anos. Então há de considerar isso. O Gandhi vai fazer 75 anos no próximo carnaval. Então, há de convir que tem aí um quê de resistência. Né? E que bom que tem essa resistência. É bom para a cidade. Né? O fato de perder espaço, né, do descrédito, digamos assim, das grandes empresas, etc., a gente já convive com isso. Né? Eu não posso considerar normal, mas eu também não posso entender que isso vá nos limitar, né? E nos proibir de fazer o que a gente faz. Porque com o recurso ou sem o recurso, o Bloco Afro se organiza e vai à rua. Né? Tem uma música que eu fiz, e aí o Aloysio Menezes, meu parceiro nessa canção, composição, tem um trecho que diz: lindo é subir o Curuzu, difícil é chegar na cidade. Ou seja, é lindo ir para o Curuzu, todo mundo, a cidade inteira vai ver a saída do Ileaê, mas ninguém sabe o que o Ileaê passou e passa para fazer o que faz há 50 anos. Então são 50 anos subindo o Curuzu. Né? Isso é emblemático. Portanto, essa é a nossa contribuição. Depois vem as músicas, vem as canções,
né, vem o próprio movimento da She Music, Sim. né, tudo isso baseado nesse lastro deixado pelos blocos afro e pelos afoxés de Salvador. E esses 40 anos, Peter, esses mais de 40 anos aí de histórias no carnaval, criando essas estampas aí dos blocos afros, você transformou em um livro, não é isso? Exatamente. Histórias A ideia do livro, contadas em tecidos. Isso, está aqui. Histórias contadas em tecidos, o Carnaval Negro Baiano, que é uma cobrança da cidade, né? As pessoas me cobram muito, me cobravam, né? Que eu fizesse uma publicação contando essas histórias, porque a ideia é escrever nos panos a cada ano. Então eu sempre digo que promovo encontros de analfabetos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, mas que saem nos blocos afro, e aqueles que vêm da academia com interesse no bloco e que saem muitos desses grupos, mas também não sabem ler nos panos. Então o meu trabalho, eu escrevo muito nos tecidos dos blocos afro, né? Ou seja, é aquela educação transversal, a ideia de contar a história, de falar sobre a nossa gente, de falar sobre questões políticas e sociais. E eu uso o tecido justamente como essa plataforma. Então tem aqui um livro de quase 400 páginas, com a apresentação de Gilberto Gil, né, e com textos de Elias Sampaio, Aricivaldo Veiga, Arani Santana, enfim, que vieram e colaboraram com esse trabalho. É um livro estético, né, que são estampas dos blocos, né? E aí a gente vai contando. Por exemplo, essa que eu abri, curiosamente, é uma estampa que eu fiz para a Timbalada. O Carlinhos Brau me convidou para fazer o abadá da Timbalada e eu disse para ele, não quero o abadá, eu quero fazer o cordeiro. Ele, o cordeiro? Eu digo, claro, o cordeiro. Porque eu queria vestir bem o cordeiro. E o que aconteceu no carnaval desse ano foi que os foliões da Timbalada começaram a trocar os seus abadás com a indumentária do cordeiro, que estavam muitíssimo bem vestidos. Entende? E Brau teve uma reação estranha, mas ao mesmo tempo ele percebeu a importância disso e riu para mim na avenida, de cima do trio, e a gente seguiu. Porque essa é a ideia. Entendeu? Não adianta você tratar a pobreza com a pobreza, né? Afinal de contas, quem nos apresentou a miséria foi o colonizador. Então eu não posso ser hospedeiro do opressor. Sim. Eu tenho que contar a história. Tenho que contar a nossa história, né? Mesmo falando sobre navios negreiros. Navio negreiro é símbolo de resistência também, símbolo de deslocamento estético, né? E no navio vieram reis, rainhas, né? E uma série de coisas da África, justamente para fazer a releitura desse novo, né, continente, desse novo espaço que é o Brasil. Então o livro ele fala sobre essas coisas. E acredito que toda vez que você pega nesse livro aí, acredito eu que passa uma história, um filme aí na São sua várias cara. histórias, eu conto várias histórias no livro, né, justamente dos panos de bloco, né, que nos permite atravessar fronteiras no carnaval, e as pessoas que normalmente não circulam na área nobre da cidade, no carnaval elas estão vestidas, tatuadas com panos de bloco. Ou seja, é o pano que nos representa. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa história. Pois bem, Peter, durante aí as suas falas, né, você falou por diversas vezes a palavra resistência. Sim. E a gente sabe que os blocos afro aí são símbolo dessa resistência, a qual você falou aí por alguns momentos. E ao longo dessa sua trajetória que você contou um pouco aqui pra gente, acredito que nada foi fácil, né? Como nada na vida é fácil, ainda mais pra gente, para o povo preto, essa facilidade, essa dificuldade tem um grau ainda maior, e a gente sabe o porquê. Eu já vou te perguntar, na verdade vou te perguntar aqui, mas já você vai responder para mim sobre essas dificuldades que você enfrentou aí ao longo desses 40 anos. Mas você vai responder já, porque o Negritudes volta daqui a pouco. Negritudes de volta, programa especial da TV Alba em celebração ao Novembro Negro. Hoje, aqui comigo, Alberto Pita, ele que é artista plástico, carnavalesco, já viveu diversas histórias, a gente já conversou, a gente começou o nosso bate-papo aqui falando, relembrando essas histórias. E no bloco anterior, Pita, eu falei sobre dificuldades
né? E a gente sabe que para chegar no lugar que você está hoje, no lugar de ocupar esse lugar de destaque, né, esse reconhecimento que você tem hoje, acredito que você pode ter passado aí por algumas dificuldades, né? Quais foram esses desafios aí ao longo da sua trajetória que você pode compartilhar aqui com a Bom, na gente? verdade, dificuldade sempre, né? Porque é difícil você fazer o que faz. É difícil você botar um bloco no carnaval, né? Eu saí do Olodum depois de quase 15 anos e resolvi criar o Cortejo Afro, né? Fundar o Cortejo, foi fundado aqui Que no nasceu terreiro, aqui, inclusive. exatamente, no terreiro Ileaxé Oyá, de Mãe Santinha de Oyá, saudosa, né? E hoje é o Instituto Oyá de Arte e Educação, né? E no início foi muito difícil. Óbvio que você, quando sai de uma estrutura como o Olodum, né, com as cores fortes do Olodum, né, você tem que repensar o que você vai fazer no carnaval. Então eu pensei num bloco que pudesse primar pelas instalações artísticas, pelas intervenções estéticas no carnaval, e escolhi o branco sobre branco, né? E com ele o slogan elegantemente sofisticado, que era uma ideia de provocação mesmo para a cidade, né? O que é elegância e o que é sofisticação. A elegância não custa caro, mas a sofisticação sim. E eu queria as duas coisas no nosso cortejo afro. Hoje ele tem um quarto de século, o cortejo afro tem 25 anos, mas ainda assim ele é muito feito pelos amigos, né? Nossos que gostam, que acreditam no trabalho da gente e que ajudam mesmo, quer buscando um patrocínio, quer pessoalmente depositando recurso para a gente fazer as alegorias, para comprar os tecidos, etc. Então, essa dificuldade que você me pergunta é uma dificuldade inerente a esses grupos, né? Esses chamados grupos de resistência afro-baiana. Eu acho que enquanto existir o racismo, o preconceito, o racismo estrutural, enquanto os empresários não entenderem a importância dessas agremiações, né, na questão social, educacional desse lugar, a gente vai estar sempre em dificuldades, né? E com isso a violência, obviamente, aumentando, né? Quando a gente fala de nós, Pita, quando a gente fala dessas dificuldades, inclusive você já trouxe aí essa palavra que, infelizmente, ela insiste em estar na nossa sociedade ainda, que é o racismo, que é racismo, intolerância religiosa, a injúria racial, enfim. É um problema que, infelizmente, né, estamos em 2023, século XXI, mas que insiste ainda em nos atormentar, né? Durante a sua trajetória e durante a sua carreira nesses 40 anos dentro da sua área, você já sofreu algum tipo de racismo, de preconceito? Pô, na verdade, isso você sofre todos os dias, É né? diário, né? Faz parte do cotidiano. Então, tem algumas formas e manifestações que você prefere ou finge não ver, né? Já avançamos muito, né? Lógico, sinais dos tempos, das tecnologias, etc. Tudo que faz com que essas coisas venham sendo denunciadas. Mas eu sou esperançoso. Eu acho que daqui a 100 anos isso já vai estar acabando. Tomara. Eu Eu estou falando torço de por isso daqui a também. 100 anos. Isso eu não estou querendo dizer que a gente vai parar de... Não, muito pelo contrário. A luta faz parte do nosso cotidiano. Mas um país de pouco mais de 500 anos, um país que ainda cheira a escravidão, um país que ainda pensa ao lado de formas escravocratas, não é de uma hora para outra que ele vai deixar de ser racista. Está no seu DNA. Né? Então foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Está no seu DNA. Por isso que eu sou otimista. Eu acho que daqui a um século tudo isso vai acabar. Vamos torcer, tô nessa torcida aí, ou quem sabe até antes, né? Vamos criar essa esperança aí, né? Agora, Pita, me diga uma coisa. Hoje, até na nossa abertura aqui, eu falei dessa, posso chamar de fábrica aqui de imaginações, de criatividade, de sonhos. O que é que Pita, olhando o Pita lá de trás, lá do início da carreira, o que é que você diria para ele quando você entra aqui nesse espaço É uma hoje? conquista. Né? Tudo isso é um processo. Né? Primeiro, por estar nesse lugar, aqui no Conjunto Pirajá 1, no bairro de Pirajá. Né? Ter esse franjeado de Mata Atlântica, que é a vista que eu tenho aqui do meu ateliê. Né? Ter a Bacia do Cobre aqui próximo, ter as cachoeiras do Parque São Bartolomeu. Tudo isso serve de inspiração.
né? Aqui é o espaço onde eu penso a estética dos blocos afro e afoxés que me convidam para colaborar com eles, mas também é o meu ateliê, né? Onde eu pinto minhas telas e isso me proporcionou entrar no mercado de arte no Brasil e no mundo, né? De estar com a Bienal de Sydney aí no próximo ano, com exposição em Paris, vindo agora de uma exposição no Museu Importante em Berlim. Enfim, eu acho que tudo isso é herança mesmo da minha família, dos meus pais, né? Somos 10, né? Irmãos, agora 9, infelizmente, mas tudo isso é uma herança, é um processo, porque eu quis isso, né? Eu lembro que quando eu vi Gilberto Gil pela primeira vez na TV, eu disse, poxa, eu vou chegar perto, eu vou conhecer esse cara, e eu era uma criança, porque tudo aquilo me interessou, né? Eu era um adolescente, um pré-adolescente, e vendo ele se aproximar do Afoxé Filhos de Gandhi, né? E surgindo o Ileaê, um carnaval estético na cidade, o bairro da Liberdade com seu carnaval de uma importância enorme. Então tudo aquilo eu queria para mim. Hoje eu viro amigo do Gilberto Gil, eu faço cenário para Gilberto Gil, com Caetano Veloso, Hoje com ele está Carlos no seu Brau, livro. com Margarete Menezes. O Gil escreve no meu livro, o Caetano escreve coisas sobre o trabalho da gente. Então isso é de fato uma realização, isso empodera, né? Vamos usar essa palavra empoderamento, né? Que parece um neologismo, mas é tudo que a gente vem resistindo ao longo dessas décadas todas, do início dos blocos de índios, com o Cacique do Garcia em 66, né? Passando pelo Apache, pelo Comanche, o Ileaê, o Afoxé Badauê, sua revolução cultural na música, né? Na arte, fazendo com que o Moraes Moreira levasse aquele ritmo do Ijexá para cima do trio, espraiando tudo isso e deixando a Bahia nesse lugar, de um lugar estético, de um país dentro de um país. Porque a Bahia é uma outra coisa, né? Com certeza. Pois é, você falou desse seu sonho aí de menino, né, em conhecer Gilberto Gil, de chegar perto dele. Sonho realizado aí com sucesso, concretizado. Inclusive, essa é uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados aqui. Quais são agora os sonhos de Alberto Pitta? Não, é continuar trabalhando, né? Porque tudo isso tem um desdobramento, né? A luta não é difícil, é você procurar novos caminhos, né? Parece até uma incongruência eu dizer que a luta não é difícil, mas eu estou sempre buscando caminhos, né? Para chegar mesmo e com isso trazer mais gente, né? Nesse lugar e oportunizar através da educação, né? Do letramento, das histórias dos panos que nos representam, enfim. Pois é, e suas inspirações? Aí você já falou de Gil, né? Mas além de Gil, aí, quais potências pretas inspiram O o Alberto candomblé, Pitta? né? O candomblé, para mim, foi determinante, né? Eu sou filho de uma Ialorixá, né? E com ela eu chego nesse universo. E foi um universo que me interessou, para além da religião em si, né? Uma questão mesmo dos símbolos e signos milenares de África, pela história dos orixás, enfim. Então, é desse lugar, eu venho desse lugar, né? Da compreensão da importância da natureza, né? Que é um princípio do candomblé, né? A preservação. Sim, sim. Então, E você, como você bem disse, você está cercado por ela aqui. estou cercado por tudo isso, né? Depois vocês vão dar um passeio, vão ver lá a Bacia do Cobre, fazer uma tomada daqui da minha janela e entender de fato o que é que eu estou dizendo. Arriscaria em dizer que aqui é o local onde Pitta se sente melhor, onde ele se reenergiza, se recarrega as energias, enfim. Posso Sim. arriscar? Eu posso parafrasear Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Pois bem, Pitta, e ao longo deste mês de novembro, né, o programa Negritudes, trazendo aí pessoas, referências, personalidades, potências pretas, como eu gosto de chamar ao longo deste mês,
que é o mês aí de conscientização, mês da consciência negra. 20 de novembro é o dia aí dedicado à consciência negra, mas a gente sabe, eu sempre reafirmo isso e faço questão de bater nesta tecla, é que não devemos falar disso apenas no mês de novembro. Até porque, como você bem disse, a gente resiste e resistimos diariamente. Queria que você desse um recado aí para este mês de novembro, o Novembro Negro, para quem está em casa nos assistindo. Pois é, na verdade, todo dia é 20 de novembro. Né? É uma data marcante, é uma conquista. Né? E que a luta é tornar feriado nacional, por exemplo. Sim. Mas eu acho que é isso, eu acho que é o cotidiano mesmo, são as ações do cotidiano, é o que você faz no dia a dia. Né? Como você lida na sua comunidade, o que é que você faz na sua comunidade, o que é que você leva para as crianças e adolescentes do seu bairro. Então, o 20 de novembro, para mim, é todos os dias, todos os meses do ano, né? Com ações afirmativas. Porque nós sabemos, como eu falei, com o racismo não se brinca. Verdade. Entendeu? E isso é uma coisa que está disparado no mundo inteiro. Se você olhar para o futebol, agora os jogadores estão entendendo. Mas muitos deles, que hoje são vozes importantes, não se viam negros. 90% deles são evangélicos. Eles não são adeptos do candomblé. São pouquíssimos jogadores que se manifestam nesse sentido. Então, tudo isso é para você pensar, né? Que rede é essa? Que lugar é esse? Né? Que você também, por outro lado, termina negando sua origem, negando o chá que a sua avó lhe deu quando você estava doente, e você acende e esquece. Então, o 20 de novembro é justamente para chamar a atenção nesse sentido. Eu falei o futebol porque eu fui vice-presidente do Ipiranga, né, na gestão do Emerson Ferretti. Eu lido no meio do futebol e sei muito bem como pensam os jogadores de futebol. Então, eles querem a política longe deles. Então, se ele afasta a política, eles aproximam o racismo. Sim, com certeza. Ou seja, eles têm que serem porta-vozes dessas histórias todas. Tem que ser porta-voz desses acontecimentos. E é isso. Verdade, a gente torce aí que o nosso, tanto no futebol, na arte, seja lá onde for, que o racismo, eles cada vez mais se afaste de nós. Né? Você deu a previsão aí de 100 anos, mas como eu falei, né? Século. Um século. Pode ser algo sarcástico, mas é verdade. Nós não vamos esperar que um país que tem esse DNA vai de uma hora para outra acabar com tudo isso. Não vai acabar, entendeu? Tem que denunciar, porque temos acesso hoje às informações. Né? Sempre aconteceu, sempre foi assim e era pior. Entendeu? Então, a gente também quer que o racista sofra. Sim. Com o que ele traz consigo. E eu acho que, no fundo, ele sofre até mais do que nós. Pois é, Pita, queria te agradecer por você ter aceitado e compartilhar um pouco da sua história aí com a gente. Te desejar ainda mais sucesso aí na sua trajetória, e que venham mais outros mais 40 anos aí de carreira. Eu também espero isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar para a nossa gente, para a cidade inteira, para a Bahia inteira, enfim. E você, muito obrigado pela companhia. Continue ligado na programação da TV Alba e até o próximo Negritudes. Tchau, tchau.